Olá, é mais uma vez um prazer estar com você aqui pelo canal do YouTube e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da mídia na saúde mental. Mas não é qualquer mídia, a gente vai falar especificamente das mídias sociais. Essas que nós estamos participando ativamente todos os dias, procurando estar conectado com alguma coisa ou alguém. Bom, e por que nós temos que nos conectar com algo ou alguém com tanta frequência? A gente vê que isso é um ato quase que diário nosso. Se nós pensarmos nas mídias sociais, nós vamos ter WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, entre tantos outros, né? O Twitter, cada um com a sua especificidade, cada um com um público-alvo, de um jeito diferente de falar. E de uma certa forma estamos ali todo dia querendo ver alguém ou falar com alguém, trocar ideia com alguém ou com alguma instituição, com algum lugar, né? Que pode ser uma loja, pode ser uma instituição de ensino, por exemplo, enfim. Bom, o que acontece é, todos os seres humanos são criaturas sociais. Nós dependemos da companhia dos outros, nós dependemos de estar nos relacionando com o outro para que a gente tenha algum tipo de êxito nas nossas conexões, na nossa vida. Então, para que eu consiga estudar, para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga ser uma boa amiga de alguém, eu preciso me relacionar. Então, daí a gente já vê que o lado social tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Então, por que isso acontece? Quando eu estou conectado com alguém, e isso nós já temos estudos, nós temos várias pesquisas, tanto no Brasil quanto no exterior, mostrando que o lado social, quando bem aproveitado, ele diminui situações de ansiedade, estresse, angústia e até mesmo depressão. Então, se tudo isso tem um lado benéfico, como pode afetar a nossa autoestima? Pois é, isso afeta de que forma? Às vezes, muito tempo conectado, a gente começa a observar mais a vida do outro, a gente começa a prestar uma atenção em coisas que provavelmente ele ou ela tem e eu não tenho. Ou às vezes o número de curtidas, né, ou comentários em alguma postagem. E a outra pessoa que não tem tantas curtidas, tantos comentários, acabam ficando um pouco mais para baixo. Bom, então isso de uma certa forma afeta a autoestima. Vamos lembrar então o seguinte: se nós temos a mídia social, a gente, principalmente como nós tivemos durante a pandemia, uma ótima oportunidade de estar distante, mas estar junto ao mesmo tempo. Apesar de todo o isolamento ou distanciamento social, a gente podia estar de uma certa forma conectados com amigos, com parentes, com pessoas conhecidas ou até mesmo com desconhecidos que tinham algum conteúdo a oferecer. Então, esse é um lado muito positivo da mídia social. A interação pode não ser tão boa, mas ela permite com que a gente se comunique com a família, que a gente se mantenha atualizado sobre o que está acontecendo com cada um, embora não estejamos tão juntos, não estejamos nos encontrando com tanta frequência. Algumas pessoas aproveitaram para fazer novos amigos, novas comunidades, fazer novas redes de contato, novas redes de apoio, porque compartilham interesses semelhantes, ambições semelhantes, então acabam juntando-se a uma causa, aumentando uma conscientização sobre algum fato importante que estava acontecendo naquele momento. Bom, quanto mais nós temos conexões sociais, isso vai oferecer o quê? Apoio emocional. Nós podemos oferecer esse apoio ou nós podemos receber esse apoio. E essa troca é benéfica para os dois lados, tanto para quem ajuda como para quem é ajudado. Então, é também uma forma para a gente expressar a nossa criatividade, para a nossa
autoexpressão, como que eu me comunico com o mundo, como que eu posso me posicionar perante vários assuntos. E claro, a gente vai aprendendo a mexer numa rede social, a gente vai aprendendo a manusear, inserir informações, e isso também é benéfico para o quê? A nossa autoestima. Opa, eu consigo aprender, eu sou apto a aprender alguma coisa. Então isso me ajuda muito também nos meus ganhos, nas minhas positividades. Pois é, mas se fosse apenas isso, nós estaríamos cada vez mais maravilhados, cada vez mais de bem com a vida utilizando as redes sociais, mas o que a gente vê é que nem sempre isso é uma realidade. Mas então, por que isso acontece? Por que a gente vê alguns lados negativos, né, nesse uso de rede social? Bom, é uma tecnologia nova para muitos? Sim, realmente é. E além do mais, a tecnologia está avançando, né, a cada ano. Se nós pensarmos provavelmente em 2010, poucas pessoas utilizavam Facebook, uma certa quantidade de pessoas utilizavam Twitter, não se falava tanto em Instagram, talvez, muitas pessoas nem soubessem de sua existência. Porém, o WhatsApp também, pouquíssimas pessoas tinham conexão ao WhatsApp, né? Quase ninguém, não era uma ferramenta de conhecimento de todos. Bom, então a tecnologia ela avança. Então, o que há de bom, o que há de ruim? A gente não sabe. Poucas pesquisas foram feitas, né, até o momento para a gente destacar os malefícios e os benefícios. No entanto, o que acontece há uma forte ligação entre essa mídia social e um risco de depressão, justamente pelo fato que nós falamos anteriormente. De repente, se eu passo a prestar atenção em algo ou alguém que está tendo muito mais comentários, muito mais curtidas do que eu, isso pode me abalar. Isso pode provocar, né, dar o que nós chamamos de gatilhos, de ansiedade. Eu posso acabar me retraindo, ficando cada vez mais só, mais solitária. E também tem outra coisa, a gente tem a questão do imediatismo. Eu quero que algo seja respondido agora. E nem sempre é assim, nem sempre o outro, do outro lado, está tão disponível assim, né? Todos nós temos os nossos afazeres, seja estudo, trabalho, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar de tantas coisas que a rede social acaba não sendo prioritária, né? Claro, a gente sabe que aquelas pessoas que trabalham com isso estão ali conectadas, né? Quase que 24 horas, né? Mas essa não curtida, a não disponibilidade do outro, acaba gerando uma inquietação. Por quê? Será que eu estou sendo inadequado? Será que há algo errado comigo, com a minha vida ou com a minha aparência? Por que uma pessoa posta uma foto na praia e eu também, a outra pessoa recebe muitos mais comentários do que eu? Algumas pessoas podem se mexer e muito com isso, acabando por ficar um pouco mais angustiadas, mais desgastadas emocionalmente. Bom, isso quando não acaba suscitando em nós, quando acaba aumentando alguns sentimentos de inveja, ou puxa, eu queria ter aquilo e não tenho, ou às vezes até a própria imagem, né? A gente não sabe se o outro usou um filtro, se fez o uso de algum programa para fazer retoques. Puxa, eu poderia estar com aquela aparência, mas acontece, né? Outra coisa que também acontece muito conforme nós vamos utilizando demais as nossas redes sociais é uma situação onde a gente fica com medo de perder alguma coisa, é um medo de estar por fora de uma situação ou de alguma atividade, de um encontro. Então a gente acaba se cobrando saber tudo o que está acontecendo. Bom, isso existe há muito tempo.
mesmo antes das redes sociais. Porém, com esse imediatismo que as redes sociais nos oferecem, a gente acaba tendo essa sensação de que alguma pessoa pode estar vivendo melhor, pode estar se divertindo mais, e eu estou perdendo essa diversão, eu estou perdendo este momento. Impacta e muito a autoestima. Se a pessoa não está ali conectada, ela se sente como se estivesse exatamente por fora de algo. Bom, algumas pessoas, para estabelecer este convívio, acabam por responder compulsivamente às mensagens, acabam checando constantemente algumas atualizações nos seus aplicativos, né? E, embora isso seja baixo, acontece. Algumas pessoas acabam deixando de se alimentar adequadamente, dormir adequadamente ou mesmo priorizar as interações pessoais para dar mais valor, mais atenção às redes sociais. Ou seja, o mundo virtual acaba tendo uma predominância sobre o mundo real. Outra coisa que acontece também, né, uma coisa negativa, a pessoa pode se isolar cada vez mais. Como assim? Pelo simples fato da pessoa estar sempre conectada, sempre falando com alguém, dá uma falsa sensação de estar perto. E se eu estou perto sem precisar sair de casa ou sair do ambiente onde eu estou, para que sair? E a pessoa acaba se isolando cada vez mais. Bom, isso acaba a médio prazo fazendo um bom impacto na nossa vida social, na nossa vida em geral. Aumentando por vezes depressão, ansiedade, né? Porque afinal de contas, nada melhor do que estar ao vivo com alguém, porque no ao vivo a gente acaba percebendo algumas nuances como olhares, posturas, gestos, que no mundo virtual a gente acaba não tendo tanta atenção assim. Outra questão que acontece muito, principalmente entre os mais novos, é a questão do cyberbullying, né? Nós sabemos que o bullying é aquela agressão gratuita a uma pessoa por motivos variados, ou porque a pessoa se sobressai, ou se você se acha melhor que a pessoa, geralmente é isso, né? A gente acaba se achando superior a alguém, então eu posso ir lá e diminuir. É uma atitude muito mais frequente com crianças e adolescentes, por isso que a gente tem que ter um olhar redobrado para ver se esse jovem não está sofrendo cyberbullying, que são ataques justamente pelos meios das redes sociais, pelo meio da internet. Porque afinal de contas, às vezes agredir olhando nos olhos de uma pessoa é diferente, né, do que agredir por detrás de uma tela, expressar a raiva nas redes sociais. Afinal de contas, você não sabe quando e como o outro será atingido. Então, isso acaba acontecendo muito. Essas plataformas de mídias sociais, elas são uma fonte muito nociva para espalhar boatos, para espalhar mentiras, e esses abusos deixam sim cicatrizes emocionais que podem durar por muito tempo. Não é uma questão que se resolve em uma semana ou um mês. Alguns desses problemas, algumas dessas cicatrizes podem perdurar uma vida às vezes. Bom, então a gente precisa saber o que está impulsionando, né, o nosso uso por essas mídias sociais. É só para manter o contato? Eu quero estar super conectado? Eu quero estar sabendo de tudo o tempo todo? Será que eu estou sendo um escravo do meu telefone ou do meu computador, do meu tablet? Porque se for este o caso, então a gente precisa ter uma autodisciplina, ter um controle, porque acaba virando um vício, a gente acaba tendo essa compulsão de olhar rapidamente e repetidamente os nossos aplicativos, as nossas redes, para ver se tem alguma postagem contra ou a favor, mais bonita ou mais feia. Por quê? Toda vez que eu recebo algo positivo, isso acaba influenciando o meu cérebro como? Com alguns neurotransmissores que vão despejar uma liberação de dopamina, que é uma sensação de recompensa, de
era isso que eu queria. Eram esses comentários, essa curtida que eu estava precisando. Mas nem sempre isso é tudo na vida, né? A gente precisa ver o que nos traz a recompensa, como que a gente deseja gastar os tempos nas nossas redes sociais, o que isso pode estar prejudicando ou não a minha vida. Bom, nós temos alguns ciclos positivos, alguns ciclos viciosos. O que é importante é, essa mídia está afetando a minha saúde mental? Se sim, vamos dar uma paradinha, vamos procurar ajuda. Primeiramente, a gente pode pedir ajuda a algum familiar, algum amigo, alguém que está mais perto, alguém que pode estar percebendo mudanças em nós. Se a situação está um pouco mais fora do controle, ou mais problemática, a ponto de você estar sentindo que a ansiedade está sendo uma ansiedade patológica, uma ansiedade que te prejudica no dia a dia, ou uma depressão que está te dando uma falta de vontade de fazer as coisas, uma falta de vontade de ter um hábito social real e não virtual, quem sabe essa depressão não está atingindo, essa apatia não está atingindo níveis muito mais altos do que o esperado. E aí a gente recomenda, né, procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Às vezes uma medicação é necessária, não que você vai ficar dependente dessa medicação, muito pelo contrário, né? Às vezes nós precisamos de medicação para tantas coisas na vida e são necessárias naquele momento. E algumas medicações, né, para a depressão, para a ansiedade também podem nos ajudar, sim. E claro, uma boa psicoterapia para tentar compreender quais são esses problemas, quais são os gatilhos que me movem a ficar cada vez mais conectado, cada vez mais inserido nesse mundo. E claro, tudo que for diversão, tudo que for para deixar a gente melhor, isso é ótimo. Então, vamos tentar passar mais momentos offline, vamos reduzir esse tempo online, procurando fazer coisas saudáveis, tanto para o nosso físico como para o nosso mental. Bom, espero você em uma próxima mensagem. Até lá!